Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque vai para um livro que está acabando de sair do forno, então é novinho em folha, ainda não foi divulgado assim com grande potencialidade, enfim, ele está chegando para nós. Ele tem o título de Filhos da Estrela Azul, Exilados de Sírios. E quem está aqui conosco para conversarmos, comentarmos sobre esse livro é Francisco Martins. Seja muito bem-vindo, Francisco. É uma alegria conhecê-lo e tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Marisilda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e é sempre um prazer quando a gente reencontra os amigos, né? E eu venho aqui nesta casa, reencontro tantos amigos, então eu sempre fico feliz de estar aqui. Muito bom. Bom, nós vamos falar desse livro, Filhos da Estrela Azul, Exilados de Sírios, mas antes disso, gostaríamos de saber um pouquinho de você, Francisco. Como é a primeira vez que você vem ao Repensar, né? Como que você chegou ao Espiritismo? Como que você chegou a esse momento, né? Nossa. De escritor de livros espíritas, espiritualistas, enfim, espiritualistas a gente pode chamar, né? Porque fala da espiritualidade. Da né? espiritualidade. Bem, eu nasci numa família católica e durante uma boa parte da minha vida eu frequentei a igreja católica. Depois meus avós se tornaram evangélicos. Eles vieram para São Paulo e entraram na igreja evangélica e daí todos os filhos começaram a ir, minha mãe, meu pai, toda a família toda. E eu fiquei meio perdido, porque eu não me encaixava muito bem na igreja católica, no evangélico, os evangélicos que eles seguiam, eu cheguei aí nas igrejas, mas não me encaixei, e comecei uma busca. Não correspondeu à sua expectativa, né? Porque o que eu pensava era totalmente diferente do que eles pregavam, né? Aí eu comecei a busca, aí fui para Umbanda. A Umbanda foi o primeiro contato que eu tive com a espiritualidade, né? Certo. E lá eu achei que tinha mais a ver comigo. Fiquei algum tempo, aprendi muita coisa com eles. Depois eu fui para o Espiritismo, fui convidado a conhecer um centro espírita e chegando lá, as minhas respostas que eu não tinha foram dadas. Certo. No dia que eu fui, a pessoa estava falando sobre reencarnação. Então, para mim, foi um máximo, né? Eu falei, nossa, todas as minhas dúvidas sobre reencarnação, ele está explicando e tal. E, a partir daí, eu acabei ficando. Eu comecei lendo o livro dos Espíritos, li todos os livros da codificação. Depois comecei a ler os livros de André Luiz, né? Na sequência, sim. E fui, assim, devorando, né? Comecei a fazer curso no centro. E daí foi embora, né? Mais adiante, eu me preparei, eu cheguei a abrir uma casa espírita. E essa casa durou 5 anos. Eu formei um grupo e nós abrimos uma casa aqui no Tucuruvi. Certo. Aí depois eu tive um problema, que a minha esposa adoeceu e não podia ficar sozinha. Eu tinha que afastar do centro. Só que, para minha surpresa, o pessoal, ninguém quis assumir. Aí eu tive que fechar. Fechou. Só que foi uma tristeza grande, porque eu já estava imbuído dentro desse meio, né? E eu achava que não deveria fechar a casa. Aí o meu mentor chegou para mim, me lembro, chegou do meu lado e falou assim, não se preocupem. Você semeou a semente, essa semente vai germinar logo, logo. Ah, não deu outra. Passou algum tempo, todos aqueles que trabalhavam comigo, que aprenderam junto, né? Nós aprendemos juntos, começaram a trabalhar em várias casas e aquilo que eles aprenderam começaram a praticar. Então eu falei, poxa, então fui útil. Deu certo. Daí eu fui para a Fraternidade Ramatiz, trabalhei alguns anos lá,
fui chamado a dar cursos, eu comecei a dar cursos de educação mediúnica e fiquei, até que surgiu uma casa pequenininha, que é a Sociedade Espiritualista e Beneficente Irmão Cravo. Eu chamo, todo mundo chama, né? A Casa do Irmão Cravo. Eu fui para lá dar o curso para o pessoal, tinham 8 pessoas. Nós formamos aqueles 8 e depois fizemos uma reciclagem e fomos caminhando. Hoje nós somos em 60 médiuns trabalhando. Estou lá até hoje. Muito bom, muito bom. E aí vem os livros. Como é que os livros surgiram, né? Esse é um dos livros. Um dos. Um dos. Começou quando eu trabalhava na Casa Espírita e, de repente, eu reencontrei uma pessoa. Entrou uma moça que era namorada de um amigo meu e ela ficava olhando para mim, e eu tinha a impressão que eu conhecia. Aí ela veio falar comigo. Aí falou, olha, eu pedi para o meu namorado me dar licença para me conversar com você, porque eu acho que eu te conheço. Aí eu me apresentei, ela me deu um abraço e foi uma coisa fantástica, como se fosse um reencontro. Alguém que eu não conhecia, que eu não via há muito tempo. Eu cheguei até a emocionar, né? E eu fiquei meio encucado com aquilo. 15 dias depois, ela trouxe a sobrinha. Quando ela entrou com a sobrinha, que ela veio na minha direção para me apresentar essa sobrinha dela, eu comecei a passar mal. Deu uma taquicardia, comecei a ter umas energias estranhas e na hora eu até imaginei que podia ser que ela estivesse com algum problema espiritual e eu estava captando, que eu estava desenvolvendo a minha mediunidade. Mas não foi bem isso. Eu passei a ter regressões espontâneas. E nas regressões eu via essa menina em todas as cenas. E aquilo foi aumentando. E eu sempre via ela em várias cenas e eu fugindo. De repente aquilo parou e eu comecei a voltar no tempo. Comecei a ver várias vidas. Aí eu tive que procurar ajuda, porque eu já não dormia mais, eu comecei a ter uma série de problemas. E aí eu fui indicado a procurar uma psicóloga que fez uma terapia comigo e estancou aquelas visões. Mas ficou bem claro para mim a última encarnação, muito interessante. Tempos depois, eu comecei a ter intuição que eu deveria escrever a respeito daquela última encarnação. E foi até que um dia eu comecei a escrever. Eu falei, poxa, mas como é que eu vou escrever se eu vi trechos, né? Eu não vi a história. Mas quando eu comecei a escrever, a história veio. Ela vem, né? Aí o meu mentor, ele falou para mim, eu vou passar para você tudo que você precisa fazer esse livro. Esse livro é necessário ser escrito porque você vai ajudar muitas pessoas que você vai colocar no livro. Elas estão reencarnadas, todas próximas de você. Aí eu terminei o livro, chama-se Testemunha do Passado. Conta uma história lá na França, no século XIX, e eu passo por uma época em que Kardec também estava. Nós não chegamos a nos reencontrar, mas eu tive notícias e no livro consta, né? Esse foi o meu primeiro livro. Depois eu escrevi o segundo, que é Encontro com a Espiritualidade, que eu conto a minha história, conto as vivências no Centro Espírita. Você vai contar daqui a pouco o terceiro e o quarto, é isso? Tem terceiro e quarto, é isso? Tem o terceiro e quarto. Então, e aí a gente vai lá. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.